Michael Clark Rockefeller era um membro da famosa família Rockefeller, talvez a mais poderosa da história dos Estados Unidos. No entanto, ele ficou famoso por uma triste história. Em 1961, com apenas 23 anos, desapareceu na Nova Guiné Holandesa, que hoje é a Indonésia, enquanto estudava e coletava a arte da tribo Asmat, uma comunidade isolada que habita a região até hoje. Seu bisavô, John Rockefeller, fundador da petrolífera Standard Oil, foi um dos homens mais poderosos do mundo. Pesquisadores avaliam que se a empresa não tivesse sido dissolvida por uma lei antitrust, valeria mais de $1 trilhão nos anos 2000. Segundo relatos, a tribo tinha artefatos culturais raros que eram utilizados em larga escala em rituais religiosos, além de ter comportamentos particulares envolvendo conflitos contra rivais, práticas sexuais e defesa do território. O misterioso desaparecimento de Michael Rockefeller tem sido fonte de especulação por décadas. Mas afinal, o que houve com ele? Foi comido por canibais ou levado cativo? Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Na década de 1960, uma viagem para o litoral de Papua Nova Guiné, na Oceania, seria a última empreitada da vida do historiador Michael Rockefeller. Decidido a estudar e arquivar documentos sobre o costume da tribo Asmat, o americano se tornou vítima da própria ambição e foi alvo de uma misteriosa morte que movimentou os principais tabloides do país na época, indicando o destino que nem os maiores otimistas poderiam prever. Nascido em 1938 em Nova York, Michael Clark Rockefeller era filho do então governador do estado Nelson Rockefeller, oriundo de uma das famílias norte-americanas mais ricas já registradas no país. Com pouco mais de 22 anos, o jovem promissor alcançou uma distinta formação em Harvard, especializando em arte primitiva para ir atrás da sua verdadeira paixão, documentos antropológicos de tribos isoladas pelo mundo. Para fugir de tendências dos locais comuns, Rockefeller investiu em planos para visitar a região conhecida como Nova Guiné Holandesa, uma enorme ilha na costa da Austrália, para coletar a arte do povo que morava lá, o Asmat. Segundo relatos, a tribo tinha artefatos culturais raros que eram utilizados em larga escala em rituais religiosos, além de ter comportamentos particulares envolvendo os conflitos contra rivais, práticas sexuais e defesa do território. Com a aprovação dos representantes do Museu Nacional de Etnologia, Michael Rockefeller organizou a primeira viagem para a vila de Otsajanep, no continente oceânico, sendo acompanhado por um grupo de fotógrafos para registrar o encontro histórico. Foi então que, ao chegar na área ocupada pelos Asmat, o explorador percebeu que eles nunca tinham visto um homem branco e que sérias restrições seriam impostas para o convívio temporário, como o fato de que as relíquias deveriam ser mantidas em uma distância segura dos visitantes. Sem se intimidar, o antropólogo se inseriu na rotina do povo e descobriu que guerras das tribos eram comuns, com guerreiros comendo as cabeças e decepando o corpo de inimigos após capturá-los. Além disso, os Amats eram fiéis praticantes de violações das normas ocidentais da época, protagonizando ritos homossexuais com bebidas e que contavam com a ingestão de urina comunitária direto do órgão genital. Após retornar para casa e realizar um dossiê completo sobre sua viagem, Rockefeller decidiu retornar para a vila de Papua Nova Guiné, dessa vez acompanhado por René Wensing, um antropólogo do governo. Porém, a rota conhecida, que seria utilizada para chegar ao destino esperado, apresentou severas complicações, com uma tempestade repentina que agitou a água e espalhou correntes ferozes. Como resultado, o barco virou a cerca de 20 quilômetros da costa e tanto Michael quanto Wensing nunca mais foram vistos com vida. Com privilégios sociais e econômicos, a família de Michael não mediu esforços no resgate e investiu tudo o que tinha para garantir o sucesso das buscas, mas nada foi encontrado. Em poucos dias, autoridades afirmaram que não havia mais esperança de encontrar Michael Rockefeller vivo
e deram fim às buscas, após 2 semanas em uma missão que culminou no registro de morte por afogamento. Rapidamente, rumores sobre o falecimento do explorador tomaram conta da sociedade, e enquanto muitos diziam que ele foi devorado por tubarões, outros traçaram boatos que indicavam uma tragédia muito mais sombria. De acordo com Carl Hoffman, um repórter da National Geographic, Michael Rockefeller foi vítima de canibalismo pelos Asmat. A conclusão foi alcançada graças a 2 missionários holandeses que viveram por anos entre os Asmats e que aprenderam a falar a língua deles, sendo confirmada posteriormente pelo detetive Wim van de Waal, responsável por investigar a morte do historiador. Os documentos de arquivos confidenciais afirmaram ter encontrado o crânio de Rockefeller e apontaram que membros da tribo não contavam nada sobre a morte de um turista americano no local. Os cochichos que se espalharam pelo povo de Otsagenep evidenciaram um fato comum entre todos os integrantes dos Amat e reforçaram o medo de serem repreendidos, ao mesmo tempo que apontaram para a existência de um massacre em 1957, causado por conflitos com o povo vizinho Omadezep e com o governo holandês, que organizava equipes armadas para acabar com a violência da região. Como consequência desses atos, o assassinato de Rockefeller e de outros turistas do continente teria surgido como represália às tentativas de desocupação. O segredo de Michael Rockefeller revela que ele foi atingido por uma lança, tendo a cabeça cortada e o crânio rachado para o cérebro servir de alimento. Posteriormente, os ossos foram transformados em punhais, as tíbias em pontas de lança e o sangue foi totalmente drenado para ser servido em ritos e atos sexuais. Também é especulado que a mãe de Michael pagou uma enorme quantia ao investigador particular, e especula-se que ele tenha trazido 3 crânios, dados a ele pelos nativos como escambo, sob a alegação de que aqueles eram os únicos homens brancos que a tribo havia matado. A família Rockefeller nunca se pronunciou sobre o rumor.